de Deus em nossos corações. O texto hoje que nós vamos meditar é a carta de Paulo, escrita aos Romanos, à igreja de Roma. Em seu capítulo 8, leremos os versículos 12 a 17. Romanos, capítulo 8, versículos 12 a 17. Escrito está: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Pai de amor, de graça, de perdão. Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, Pai de Daniel, Pai de Ismael, Pai de todo aquele que crê no Teu Filho Jesus Cristo, Pai de todo aquele que confessa os seus pecados e abre seu coração para que Teu Filho possa habitar. Precisamos da iluminação do Teu Espírito em nossas vidas. Precisamos, Deus, que esta semente poderosa, maravilhosa da Tua palavra encontre terra boa e frutifique em nossos corações. Fala, Deus, meu Senhor. Cobre-nos, Senhor, com o Teu sangue. Toca-nos com brasa viva do Teu altar. Fala, Deus, meu Senhor. Estamos prontos ao Teu mandar, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, vamos refletir um pouco sobre o tema guiados pelo Espírito de Deus. O mês está começando. Nada melhor do que nós fazermos uma correção de rumos, identificarmos para onde nós estamos indo e com quem nós estamos indo. Eu gosto dos primeiros dias do mês, o primeiro dia, e Deus nos deu esse mês de junho sendo domingo do Senhor. É uma mensagem evangelística, até mesmo para aqueles que já estão caminhando, que estão no caminho, que conhecem a Cristo como Senhor e Salvador. Ou para você que ainda não o conhece. É tempo de começar ou talvez recomeçar, ou rever procedimentos e examinar conhecimentos com perguntas e respostas, que às vezes não as temos. Vamos conhecer e meditar sobre o seguinte: somente somos guiados pelo Espírito de Deus se somos filhos de Deus. Às vezes achamos que somos filhos, mas não somos. Somos apenas criaturas de Deus. É nessa perspectiva que nós vamos andar. É nessa visão, é nessa dimensão. Só somos filhos de Deus se somos guiados pelo Espírito de Deus. E se somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus. Amados, o Evangelho de João nos orienta em seu capítulo 1, versos 11 e 12. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em seu nome. A epístola de Paulo à igreja em Éfeso, como está na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versos 13 e 14, diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E Jesus prometeu, ele está conosco.
Dito isto, amados irmãos, voltemos então para a carta introdutória que nós iniciamos a mensagem de hoje. Romanos 8,14 diz que, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. A primeira pergunta é: como ser guiado pelo Espírito de Deus? Como deixar que o Espírito Santo tenha a primazia, a condução, a iluminação? A primeira que deveria ser, ou a última vontade em nossas vidas? Como, amados? O Espírito Santo não está na frente, não está na retaguarda, nem à direita, nem à esquerda. O Espírito Santo habita em nós. A segunda pergunta poderia ser: como posso ter o Espírito Santo de Deus? Para você ter o Espírito Santo de Deus, nos dois textos já que nós falamos, você precisa ser filho de Deus. E quando recebemos a Jesus, cremos em seu nome e somos selados com o Espírito Santo da promessa, habitando em nós. E assim, e somente assim, somos guiados pelo Espírito. Em um só momento que todas essas coisas acontecem. Ensina a palavra de Deus. Nós precisamos crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus. Você precisa receber a Jesus. No momento em que você crer em Jesus, e que esta palavra da vida, da verdade, enche o teu coração, e que você recebe a Cristo Jesus, o Senhor, Ele mesmo nos outorga o seu Espírito, exatamente neste momento. E Ele então passa a habitar em nós. Ele passa a ser o selo da promessa de Jesus em nossas vidas. Ele passa a trabalhar em nossos corações. Ele passa a nos edificar, a nos consolar, a nos sustentar. Ele passa a nos santificar. Essa é a missão, esta é a função. O próprio Jesus disse que, além destas, eu vou para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, que vos fará lembrar de todas estas coisas que eu já vos tenho dito. É o Espírito Santo de Deus que é o escritor da palavra de Deus. Deixa eu vos ensinar algo muito, muito relevante. Se temos o Espírito Santo de Deus que habita em nós pela nossa confissão, pelo nosso acolhimento e recebimento de Cristo Jesus, o Senhor, também sabemos que é o mesmo Espírito que escreveu esta palavra, que iluminou, que trouxe conhecimento aos escritores dos autógrafos primários. E assim sendo, quando nós lemos a palavra, esse mesmo Espírito que habita em nós aplica as nossas vidas. É por isso que muitas vezes não sabemos, quando estamos lendo a Bíblia, choramos, nos regozijamos, sentimos algo modificar dentro de nós. Mas, pastor, é exatamente isso que eu estou lhe falando. Se você não tem sentido estas coisas ao ler a palavra de Deus, ou você não está lendo, como pode sentir se você não está lendo a palavra de Deus, como ele disse para Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, procurando fazer tudo quanto nele está escrito. Para quê? Para que prudentemente te conduzas e eu te faça prosperar e ainda dê um armamento adicional. Ser forte e corajoso, não temas, porque eu estou contigo. Essa é a finalidade da palavra, entre muitas outras que ela produz em nossas vidas. Eu queria fazer algumas aplicações de tudo que já foi dito ao teu coração, para que você tenha certeza que você está sendo guiado por Deus, porque você é filho de Deus, amados. Amado, deixa eu lhe falar uma coisa ao teu coração com todo amor e carinho. Se você ficar numa garagem todas as noites sem parar, você não se transforma em carro, amados.
Não adianta você frequentar apenas uma igreja. Frequentar. Você precisa ser igreja. Não apenas é possível você falar apenas no nome de Jesus e não ser de Jesus, amados. Nós temos que ser de Cristo. Nós temos que ter a marca de Cristo. Eu lembro quando Paulo diz assim, e agora que ninguém me moleste, ao final da carta aos Gálatas. E agora que ninguém me moleste. Será que era porque ele falava muitos idiomas? Será que era porque ele tinha as duas nacionalidades? Será? Não, porque ele mesmo diz, e agora que ninguém me moleste, porque eu trago as marcas de Cristo. Aleluia! Somos filhos de Deus quando temos a marca de Cristo. Somos filhos de Deus quando também somos crucificados com Ele na cruz do Calvário. Somos filhos de Deus quando queremos ser ressuscitados nele como Ele assim o foi e nos antecedeu. Ser guiado pelo Espírito, tem que amar a Jesus Cristo, tem que seguir a Jesus Cristo. Tem que deixar que Ele trabalhe em nossas vidas. Porque é Ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. A primeira aplicação é, se você tem o Espírito Santo de Deus, você deve aprender a ser guiado por ele. Onde está isso, pastor? No verso 13. Porque se viveres segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes o feito do corpo, certamente vivereis. De manhã, quando você agradecer a Deus, a dádiva da vida, diga também, Espírito Santo, tu já habitas em mim. Me conduza, me ilumine. Não deixe que eu faça nada para desagradar o teu coração. Me santifique, me sustente. Age em mim, na minha vontade. Direciona meus passos. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você deve aprender a ser guiado por Ele, a falar com Ele, a esperar que Ele diga, faça ou não faça. O segundo ensino é que se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia. É o verso 14, é o verso áureo da nossa mensagem hoje. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quer dizer que quem não é guiado pelo Espírito de Deus não é filho de Deus? Exatamente isso que a Bíblia está dizendo. Só é guiado pelo Espírito de Deus aqueles que são filhos de Deus. E para que você seja filho de Deus, como já falamos hoje, você precisa crer em Jesus, confessar os seus pecados, receber a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. O terceiro ensino, se você é filho de Deus, você é herdeiro de Deus. Aleluia! E co-herdeiro com Cristo. E terá moradas eternas com Cristo no céu. Pastor, isso tem na Bíblia? Sim. Romanos capítulo 8, verso 17, vou ler para você. Ora, se somos também herdeiros, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você lembra daquele texto bonito que está também em João 14, verso 3? E quando eu for, quando Jesus estava voltando para o Pai, quando eu for preparar-vos lugar, eu voltarei. Para quê, Senhor? E vos receberei para mim mesmo. Para quê, Senhor? Para que onde eu estou, estejais vós também. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito de Deus e você tem moradas celestiais, eternas. Aleluia! Dá glória a Deus por isso. Tanta gente preocupada com casa na terra, né? E nós já temos moradas no céu para passar com Jesus. O quinto ensino, amados irmãos, por fim, se você tem o Espírito de Deus e é guiado por ele, você tem o fruto do Espírito, como está em Gálatas 5, 22 a 25. Sabe quais são? Filhos de Deus, filha de Deus, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão,
domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. É para você, filho de Deus. É para você, filha de Deus. Recebe, recebe. Esteja firme com Jesus. Porque o verso 25 diz também: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Oh Deus, obrigado pela entrega do teu Filho Jesus Cristo por nós, na cruz do Calvário. Oh Deus, obrigado, porque tu nos deste o selo da promessa, o Espírito Santo. Quando nós o recebemos, quando nós declaramos o nosso amor para Ele, quando nós dissemos para que Ele possa habitar em nós, estar conosco, perdoando os nossos pecados. Oh Deus, age em nossas vidas, ilumina nossas vidas, nos sustenta, Senhor, nos conduza, Senhor. Guia-nos, Senhor, guia-nos. Alcança aquele que talvez às vezes não tenha sensibilidade bíblica de ser conduzido pelo Espírito, mas fala agora o seu coração. Fala o coração dela. Fala o coração deste que muitas vezes está longe dos caminhos do Senhor, magoado ou entristecido. Espírito Santo, és tu que convence do pecado, da justiça e do juízo. Levanta esses filhos caídos, os sustenta, os guie, os ilumine, os santifique. Porque as nossas vestiduras, como diz Apocalipse, devem ser lavadas pelo sangue derramado do Cordeiro. Que seja assim, Deus, em nossas vidas. Nós te agradecemos por esse mês que findou e te agradecemos pelo novo mês que chega amanhã. Que tu nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.